today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should. Fala pessoal, belezinha? Pessoal, vamos para a nossa quarta videoaula a respeito dos fenômenos da refração da luz. Nessa videoaula eu quero falar com vocês a respeito de dióptro plano, que é um assunto muito bacana, muito recorrente em questões do Enem, né? E que envolve muita aplicação do dia a dia, né? A famosa questão do índio, onde que o índio deve tirar uma flecha, acima ou abaixo de onde ele está vendo peixe, por exemplo, tá? Para a gente entender, para a gente estudar o dióptro plano, a gente vai considerar o seguinte: nós vamos considerar um determinado observador. Esse observador ele vai estar num meio diferente do que o objeto. Então pode ser, por exemplo, um observador de fora da água, ou seja, um observador no ar e um objeto dentro d'água, né? Isso é importante a gente entender que os índices de refração são diferentes, né? E que o observador ele vai ver sempre uma imagem virtual do objeto, ele não vai ver o próprio objeto. E ele vai ver o objeto sempre acima da posição que o objeto realmente está. Tá? Que é o que nós chamamos da ideia de profundidade aparente ou de altura aparente. Vamos falar primeiro a princípio da profundidade aparente. O que é essa profundidade aparente? Se eu tiver um determinado objeto no fundo de uma piscina, por exemplo, se eu estiver do lado de fora da piscina e estiver observando esse objeto dentro da piscina, esse objeto ele vai aparentar estar acima da sua posição real. Então, seja, se você olhar, por exemplo, o fundo de uma piscina, essa piscina ela vai parecer para você como se essa piscina fosse mais rasa do que ela realmente é. Então, para isso, a gente vai considerar, vou pegar esse seguinte desenho aqui, vou considerar um determinado observador que está no ar, vou considerar um determinado objeto que está na água, no fundo da piscina, por exemplo. O que esse observador vê é uma imagem acima da posição real do objeto, beleza? Lembrando, esse objeto está enviando raios de luz em todas as direções, então eu tenho aqui um raio de luz que está incidindo na superfície obliquamente. Como ele está passando do meio mais para o menos refringente, ele vai se afastar da reta normal, e aqui ele está enviando um raio de luz que está incidindo perpendicular à superfície, então ele não vai sofrer desvio, beleza? Então, ou seja, para a gente determinar uma relação matemática que nos permita determinar a altura que a imagem está em relação ao objeto, a altura que o objeto se encontra em relação ao observador, de uma forma geral, a gente vai ter que fazer uma demonstração matemática, e é isso que eu vou mostrar para vocês aqui e agora. Então presta atenção. Aqui eu tenho um determinado objeto, que está no fundo da piscina, e aqui eu tenho a imagem desse objeto que está acima da posição real do objeto. Aqui eu tenho a distância DO, que representa a distância do objeto à superfície da piscina. E aqui eu tenho a distância DI, que é a distância da imagem à superfície da água, à superfície da piscina aqui. Beleza? E aqui eu tenho uns raios de luz que estão saindo do objeto e imagem em direção ao observador que se encontra nessa posição. Então, ou seja, aqui se o raio de luz incidiu perpendicular, ele vai refratar perpendicular sem sofrer desvio. Se ele incidiu obliquamente, ele vai se afastar da reta normal. Então aqui eu tenho o meu ângulo de refração e aqui eu tenho o meu ângulo de incidência. Então, para a gente determinar qual relação matemática que a gente vai usar para determinar a distância que a imagem está da superfície, ou a distância que o objeto está da superfície, nós vamos partir da seguinte ideia. Então, primeiro, vou pegar esse ângulo aqui de incidência, tá? Esse ângulo de incidência do raio de luz com a superfície é esse mesmo ângulo de incidência aqui, tá? São ângulos alternos internos, beleza? Então, ou seja, eu vou pegar esse ângulo aqui de incidência. Então, ou seja, se eu pegar a tangente desse ângulo I, tangente de I, o que eu vou ter? Tangente é cateto oposto pelo cateto adjacente. O que é o meu cateto oposto ao meu ângulo I? X. O que é o meu cateto adjacente ao meu ângulo I? É a distância do objeto a quem? À superfície, que eu estou chamando de DO. Então a tangente de I vai ser o quê? X sobre DO. Posso isolar aqui o meu X, então, posso dizer então que X vai ser igual a tangente de I vezes DO.
Vou fazer a mesma coisa para a imagem, certo? Só que a imagem eu vou pegar esse ângulo aqui, tá? Que é o meu ângulo R. Tá? Esse mesmo ângulo aqui. Então, ou seja, o que eu vou fazer então? A tangente de R é igual a quem? É igual ao meu cateto oposto, que é x, sobre o meu cateto adjacente, que é DI. Beleza? Se eu isolar o meu x, o que eu vou ter? X é igual a tangente de R vezes DI. Tranquilo? Beleza? Então, ou seja, o que eu vou fazer? Esse x é o mesmo, tá? Então eu posso igualar esses dois x. Então eu posso dizer o seguinte, que x é igual a x, ou seja, tangente de I vezes DO é igual a tangente de R vezes DI. Só que presta atenção, a gente está tratando aqui de ângulos pequenos, tá? Eu não estou tratando de um ângulo muito grande. E de acordo com as relações trigonométricas, quando eu tiver um ângulo pequeno, o seno do ângulo é aproximadamente igual à tangente do ângulo, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou substituir essa tangente pelo seno. Então o que eu posso dizer é o seguinte, seno de I vezes DO é igual ao seno de R vezes DI, certo? Se eu dividir DI por DO, o que eu vou ter? DI dividido por DO vai ser igual ao quê? Vai ser igual ao seno de I sobre o seno de R. Então, ou seja, por meio dessa equação, o que a gente consegue observar? A gente consegue determinar, por exemplo, as distâncias, que a imagem está da superfície ou que o objeto está da superfície, beleza? E a gente ainda pode fazer uma relação. O que é o seno de I sobre o seno de R? O seno de I sobre o seno de R, de acordo com a lei de Snell, é o quê? É o índice de refração relativo do meio 2 em relação a quem? Em relação ao meio 1, beleza? Então, ou seja, eu posso dizer então que o seno de I sobre o seno de R, então essa equação, ela ainda pode ser escrita DI sobre DO é igual a N1 sobre N2, certo? É o índice de refração do observador em relação a quem? Ao objeto. Então, por meio dessas equações, o que a gente consegue determinar? Nós conseguimos determinar a distância entre os objeto e imagem em relação à superfície, levando em consideração a posição de um determinado observador. Beleza? Pessoal, e essa mesma relação que eu acabei de demonstrar para vocês no caso de uma profundidade aparente, ela pode ser também aplicada no caso de uma altura aparente, né? No caso da altura aparente, eu vou ter o contrário. Eu vou ter, por exemplo, um observador que vai estar no fundo da piscina, por exemplo, que vai estar observando um objeto fora da piscina. Vai estar observando, por exemplo, um pássaro, um helicóptero voando, certo? Então, ou seja, quando eu tiver um observador que esteja no fundo da piscina, por exemplo, ou seja, esteja no meio mais refringente, o que vai acontecer? Ele vai ver o objeto numa posição acima do que ela realmente está. Tá? Então, ou seja, esse observador, se ele estiver olhando um determinado objeto, a imagem desse objeto que ele está vendo, ela vai estar sempre mais acima, mais afastada em relação ao observador. Tá? E a relação matemática ela vai ser a mesma. Eu vou continuar utilizando DI, que é a distância da imagem, e o DO, que é a distância do objeto, ela vai continuar sendo o N do observador, certo? Dividido pelo N do objeto. Então a relação matemática ela vai continuar sendo a mesma, ou seja, DI sobre DO é igual ao índice de refração do meio mais refringente pelo meio menos refringente. Beleza?
Pessoal, eu vou encerrar aqui então essa nossa quarta parte, né, do nosso estudo sobre refração. Vou encerrar nessa parte do dióptro plano. E na nossa quinta e última parte do nosso estudo sobre refração, eu vou falar com vocês a respeito de lâminas de faces paralelas. Beleza? Então um abraço, fica com Deus e até a próxima videoaula. Tchau! About you now.